Pode. Senhores, boa noite. Então vamos começar o terceiro depoimento do senhor Lúcio Bolonha Funaro, colaborador, já conhece os direitos já esclarecidos, tem o dever de falar a verdade. Senhor Lúcio, começaria perguntando, relacionado a esse anexo 3, quando que o senhor começou a ter um relacionamento mais forte com o PMDB? Quando o deputado Eduardo Cunha se transferiu do Partido Progressista para o PMDB. Certo, foi aí que o senhor começou a conviver com mais membros do Congresso Nacional? Foi aí que eu tive uma convivência mais de perto com o Congresso Nacional. Certo, o senhor passou a participar mais vezes de relações entre Senado, Câmara, negociações para aprovação dos projetos? Senado e Câmara não, mas eu comecei a ter uma participação mais de perto dentro da Câmara. Da Câmara, né? Isso. Tá. Principalmente da Câmara. Vou botar aqui. Certo. Era comum a bancada negociar do PMDB, negociar dentro da Câmara do Senado pagamentos, propinas em troca de aprovações, enfim, de qualquer medida legislativa? Era um fato que acontecia. Certo. Essa parte operacional era negociada por quem na Câmara? Normalmente, quem tinha o poder mais influência dentro da Câmara para esse tipo de negociação era o deputado Eduardo Cunha. E no Senado? Quem tinha esse poder no Senado? Quem fazia interface com ele no Senado era o senador Romero Jucá. O senhor tem conhecimento que o esquema funciona dessa maneira desde a ascensão de Eduardo Cunha, do PMDB e na casa? Foi a partir desse momento ou teve outro momento? Ele sempre foi um deputado que tinha muito conhecimento do regimento interno, então ele tinha, e fora isso, ele tinha a bancada evangélica sempre do lado dele. Ou Então, seja, esse dentro da Câmara ele tinha um poder de barganha muito grande. Esse esquema podia já até existir, mas o que o senhor conhece é que ele existe desde a ascensão de Cunha. Que é que o senhor começou, pelo relacionamento com ele, a observar? Desde 2009. Desde 2009? Ou antes, né? O senhor não teve relacionamento antes com ele? Tive relacionamento antes com ele, mas desde 2009 eu tenho certeza que então, ele... principalmente depois de 2009. Por causa da influência que ele tinha na bancada, ele tinha uma bancada? Não, tinha a bancada evangélica, tinha o PSC, tinha o PMDB, ele tinha várias áreas de influência dentro da Câmara. Influência na bancada. Então vou acrescentar aqui que Cunha tinha áreas de influência no PSC, na bancada evangélica. Bancada evangélica e outros. Dentre outros. Tá. Perfeito. O senhor, devido a esse relacionamento com Cunha, o senhor venciou essa parceria de Cunha e Romero Jucá dentro do Congresso? O senhor presenciou isso? Sim. Era então Romero Jucá que negociava os projetos que no caso o PMDB queria aprovar, os caciques do PMDB queriam aprovar dentro do Senado? Dentro da Câmara, né? Não, no caso sim, mas o Jucá representando esses caciques no... O Jucá representava os caciques perante o Eduardo Cunha e vice-versa. E esses caciques quem eram? Renan Calheiro, Jader Barbalho, quem seriam esses caciques? Seriam Romero Jucá, Jader Barbalho, Eunício Oliveira, Vital do Rego, que depois foi substituído pelo senador Raimundo Lira, Edson Lobão, o ex-senador José Sarney. Esses são os caciques do PMDB. Também vou incluir então, certo. Então também José Sarney? Uhum. Tá. Esse esquema funcionava de que forma? Quando o projeto de lei ou medida provisória chegava ao Congresso, como é que ocorria? Chegava, eles viam de que tema se tratava, quem tinha interesse nessa medida provisória ou nesse projeto de lei. Quais empresários poderiam ser associados? Quem tinha interesse, qual era o tipo de empresa, quem tinha interesse, e via quem iria ser o responsável por chegar nesse empresário ou nessa empresa, isso quando a empresa não tinha a área de relação institucional, porque normalmente podia acontecer isso aí também. E aí a própria empresa já chegava direto neles.
E aí? Então, só um segundo. Então, quando a empresa tinha área de relacionamento institucional, aí o próprio representante da empresa procurava eles. Representante das relações institucionais. Próprio diretor de relações institucionais. De relações procurava o grupo político, né? Que ele sabia, por ser diretor de relações institucionais, ele sabia que tinha força dentro das casas para aprovar os pleitos que eles estavam querendo. Certo. Ok. Nisso, a negociação costumava ser liderada por quem? Pelo político que era mais próximo do setor? Seria isso? Tá. E havia um pedido, normalmente você sabia se havia pedido de troca de uma contrapartida para essas... Às vezes eles podiam trocar emendas também, entendeu? Passa essa aqui, aí quando você tiver alguma que tiver precisar passar aqui no Senado, eu vou passar para vocês. E era comum também a troca de emendas e de favores. É isso? Desde que não fosse um negócio que fosse muito grande, entendeu? Entre parlamentares. Entre Senado e Câmara, entendeu? Entre Senado e Câmara. Certo. Ok. E aí nisso os deputados e senadores conversavam para definir a estratégia de aprovação da medida. É isso mesmo? Os senadores conversavam entre si. E deputados e senadores conversavam entre si. Deputados conversavam entre si. Senadores conversavam entre si. O representante do Senado vinha e falava com o representante da Câmara. Acertava os detalhes e tocava para frente. Certo. Era sempre Cunha quem liderava na Câmara essa discussão? Na grande maioria das vezes, sim. E pelo Senado quem era? Pelo Senado, Romero Jucá.